porque agora nós temos um assunto muito sério que é sobre adoção. E eu falei que também, além de ser um assunto sério, é também um assunto nobre. Porque você mudar a história de alguém positivamente, com muito amor, só de você ter essa iniciativa já é um grande feito. Dar continuidade, continuar amando pelo resto da vida, aí, olha, é digno do céu. Por isso eu dou as boas-vindas ao doutor Cássio Ávila Ribeiro, que é advogado especialista em direito da família. Muito obrigada. Boa tarde, Rita. A gente vai fazer um combinado agora antes de começar. Se você se emocionar, eu me emociono. Tem coisa que o advogado ele tem que ser frio, seco, na audiência ele tem que ser uma pessoa às vezes impositiva, mas tem coisa que o coração não aguenta. Essa é uma delas, tá? Então eu já vou combinar no comecinho. Eu vou tentar não chorar. Se você chorar, eu vou chorar. Mas olha, quando a gente ouve falar, e tem muitos casos emocionantes, eu me lembro há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, de uma criança que tinha um problema na visão e estava em um desses abrigos para crianças e ninguém queria adotar aquela menininha. Eu já contei a história para você e essa menina, numa das visitas de uma médica que foi lá levar roupa para a criança, enfim, aí ela olhou e ela era justamente oftalmologista. Quando ela olhou o olhinho daquela criança, ela falou, aí foi investigando, ela começou a voltar outras vezes e etc. E o que aconteceu? Ela se apaixonou por aquela menina, ela quis ajudar com a especialidade dela e acabou fazendo todo o trâmite da adoção e é filha dela. É gostoso a gente ouvir histórias assim, né? Ela não foi lá para tentar a adoção de uma criança, ela foi para fazer uma visita e levar roupas de criança. E olha o quanto esta médica mudou a vida, a história daquela menina. Exatamente, Rita. Eu falei assim que eu me emociono com essas coisas, porque quando a gente vai tocar nesse tema, eu lembro de... Aliás, eu queria poder mandar um beijo para cada uma das pessoas que eu de alguma forma já participei. Não posso porque isso é obviamente sigiloso, mas eu atualmente estou tratando com casos, gente, maravilhosos, as crianças que também ali tinham alguma questãozinha de saúde, talvez um pouco mais simples do que essa, mas mesmo assim, a adoção muitas vezes acontece dessa forma. A pessoa olha e fala, ela nunca imaginou na vida dela adotar, nunca imaginou que não desejava a priori isso, mas a hora que ela olhou, ela bateu o olho, a maternidade ou a paternidade entra no corpo. E é por isso que às vezes não dá para segurar. Porque cada uma dessas histórias tem uma criança que a princípio aconteceu às vezes uma tragédia na vida dela, mas que aquilo foi uma etapa que já ficou para trás e que agora, a partir dali, é uma vida maravilhosa, por causa de pessoas maravilhosas. Então, realmente, até quase que um desabafo, porque o advogado de família tem que lidar com muita coisa pesada, traições, questões de família, falecimento das pessoas agora com a pandemia, né? Pessoas falecendo aos montes, a gente cuidando dos inventários, né? E aqui a parte boa, é a parte bonita, é a parte gostosa. Então, realmente, fica assim, ó, sem palavras. A gente falou assim de mudar a história destas crianças. Mas é interessante a gente entender também, porque a gente ouve essa palavra, adoção, vamos falar sobre adoção. O que é? E seria legal a gente entender o que. Não é só o ato de ir lá no juiz e conseguir no papel, a guarda dessa criança. Eu acho que deve ter uma diferença grande aí. Você pode explicar para nós? Com certeza, Rita. Aliás, essa é uma confusão. E é uma confusão justa que as pessoas fazem, porque as coisas realmente se parecem. Vamos lá, adoção, de uma forma bastante simples e direta. A adoção é um procedimento, judicial ou não necessariamente às vezes, que é um procedimento formal em que o adotante vai se tornar filho, o adotado vai se tornar filho do adotante. Isso vai criar um vínculo de parentesco. Então, da adoção surge a primeira coisa que é maravilhosa. Existe a diferença entre o filho adotado e o filho biológico? Não, negativo, juridicamente, os dois são filhos, não há qualquer distinção.
Agora, quando uma pessoa adota uma outra pessoa, né, ela vai ganhar o poder familiar. E com o poder familiar se ganha também a guarda. São conceitos, lógico, aqui eu não quero entrar na tecnicidade do direito, mas são conceitos que se parecem, porque toda aquela pessoa que se torna pai, né, e a partir do momento que adotou, se tornou pai, se tornou mãe. Não é pai de tal forma, é pai. Pai. Sabe o que é pai? É pai. Estou sendo assim enfático porque não tem diferença, tá? Não é um quase pai. Não é um quase pai, não é o pai adotivo, não é o pai do adotado, não é nada, é pai. Não tem adjetivo Não junto. tem adjetivo, é pai. Ou mãe, né? Ou mãe. Às vezes pai é mãe, inclusive. Então, o que acontece? Com a adoção, vem também a guarda sobre aquela criança. E aí, o que é a guarda? A guarda são todos aqueles direitos e deveres que o pai tem sobre o filho. Só que não é só do pai, não é uma coisa só de um lado. Essa é a famosa via de duas mãos. Então, é o direito e os deveres que a criança também tem, ou criança ou menor de idade, tem perante aquele pai. Ou seja, imagina assim, o exemplo é o melhor de todos, é uma rua que vai para os dois lados. Uhum. São direitos e deveres recíprocos dos dois. Então, o que acontece? O pessoal, às vezes, está numa situação que é mais ou menos a seguinte. Olha, vamos chamar o Joãozinho, né? Estamos na festa junina, vamos chamar o Joãozinho. Joãozinho é filho de uma colega, de uma pessoa que eu conhecia, apareceu o Joãozinho na minha vida e eu passo a cuidar do Joãozinho como se ele fosse o meu filho. Como que eu regularizo isso? O que eu faço? Precisa regularizar? De novo, a gente está na adoção, são histórias maravilhosas, são histórias lindas e essa normalmente é uma delas. E aí o que acontece é que algumas pessoas buscando um advogado, defensoria pública, entram com um processo de guarda. Logicamente que eu não posso dizer se isso está certo ou está errado, porque um advogado tem que analisar caso a caso. O Joãozinho é único, aquela família é única. Então, a gente não pode falar especificamente do seu caso, que às vezes está aí em casa. Mas, o que acontece? Você precisa regularizar isso. E às vezes, entrando só com um processo de guarda, você não se torna pai ou mãe daquela criança. Então, num falecimento, aquela criança que você só tinha guarda, ela não se torna o seu herdeiro. Ela não vai ter acesso à sua herança. Ela não vai poder pedir uma pensão por morte, por exemplo. Então, tem uma série de repercussões que justamente são diferentes entre a adoção e a guarda. Agora, a partir do momento que foi feita a adoção, o que acontece? É pai, é mãe e, portanto, é como se fosse um filho qualquer. A outra coisa, Rita, é que é um tema que as pessoas às vezes usam errado, é um termo, na verdade, que elas usam de uma forma bastante equivocada. Não sei se você já ouviu, se você que está em casa também já escutou, que é a adoção brasileira. Isso aí surgiu lá em 1981, não surgiu lá em 1981, deixa eu corrigir. Saiu no nosso Código Penal, Código Criminal, uma tipificação, ou seja, uma situação ali que é proibida, que é considerada como crime, que é registrar o filho de alguém como seu. Isso é crime. Isso não pode. Mas é o caso da pessoa que cuidou a vida toda do Joãozinho, que não é filho dela? Não. Mas mesmo essa que foi lá e registrou, né, trocou ali, enfim, aconteceu alguma questão na maternidade, ela registrou. Até o juiz pode, e a lei permite isso, ele nem aplicar a pena se o motivo for nobre. E a lei fala exatamente essa palavra, por motivo nobre. Então, o que acontece? Essa adoção brasileira, às vezes, eu escuto isso muito lá no escritório, no dia a dia. O pessoal fala como se fosse esse caso aqui do Joãozinho, que a pessoa passou a cuidar dele. E não é, isso é uma tipificação do Código Criminal, isso tem que ser tomado muito cuidado, porque às vezes a gente está falando errado. Então, cuidado com esse termo, que nem sempre é o mais adequado. Tem uma participação aqui da Vilma Marques Savala, é só um exemplo, mas é uma história entre as muitas histórias bonitas, né? E eu quero contar. Vilma, muito obrigada por você ter enviado a sua participação, ligando no 1938719620. A Vilma é de Campinas e ela colocou assim, uma história de adoção. A tia dela não podia engravidar e entrou para a fila de adoção. E conseguiu adotar uma menininha. E aí ela colocou... Sua filha, quando completou 26 anos, engravidou de trigêmeos.
que atualmente estão com 27 anos. Então, além de ter conhecido a graça de adotar a filha, ganhou 3 netos. Para quem não tinha esperança, olha o tanto que mudou a vida da tia da Vilma. Ó, Vilma, que trocadilho que eu fiz aqui, hein, meu Deus. Mas são histórias lindas assim que comovem a gente, né? Rita, parece que isso... Eu já escutei histórias dessa forma várias vezes. Aí vai exatamente da crença de cada um, mas a partir do momento que essa pessoa faz essa ação, não vou nem chamar de boa ação, porque ela é maravilhosa, ela é esplêndida. Deus, de alguma forma, pelo menos o que eu penso, ele recompensa, e a recompensa vem de uma forma que não tem explicação. Eu tenho uma participação aqui, a Matiene Mello colocou o programa maravilhoso, esse tema de adoção me emociona muito. Não só ela, a gente também, né, doutor? Pois é, e queria mandar um grande abraço para a Vilma, por compartilhar isso com a gente, porque realmente, diante de tanta coisa que está acontecendo no nosso país, nós temos aqui por mais que a gente esteja falando de direito, tem coisa muito bonita aqui. Eu tenho certeza disso. Eu aproveito para mandar um abraço para um casal que, há um mês atrás, recebeu o Lucas com 5 dias, eles que estavam na fila da adoção há um bom tempo, e agora a família está completa. Então, um beijo aí para o Marcelo. Bom, eu não vou falar, melhor não falar os nomes, mas são amigos muito queridos, né? Para a vovó Darcy, beijo para você, viu, querida? Bom, eu já ia me emocionar, deixa eu aqui segurar, porque quando ele mandou, o Lucas acabou de chegar, ele tem 5 dias, eu, lendo a mensagem no WhatsApp, eu me emocionei demais, eu falei, gente, como não amar, né? Já amava esse casal lindo, a Mariana também linda, mas esse gesto, e as pessoas, e deve, claro, a lei sempre se preocupa e vai se preocupar com a criança, em primeiro lugar. Não só em satisfazer o desejo do casal ou de quem está, né, na fila de adoção para conseguir essa graça, mas sempre há a preocupação da lei em proteger a criança. Absolutamente. Aliás, essa ação ela se torna até mais bonita ainda, Rita, por um detalhezinho que parece de repente só um detalhe, mas é uma coisa muito importante. A fila da adoção. Quando a gente fala que a pessoa está na fila da adoção, ela já passou por uma série de coisas. Por exemplo, um estudo psicossocial, uma verificação, um exame de aptidão, se aquela pessoa é apta para adotar. Porque existem as histórias bonitas, mas como tudo, também existem as pessoas que não estão, de alguma forma, seja psicologicamente ou por qualquer outro motivo, preparadas para adotar. Então, o nosso... eu faço uma questão, Rita, de repetir sempre que eu venho isso. Existe uma crença que no Brasil as coisas nunca são sérias, nunca dão certo. Calma. Nas varas de infância e juventude, lógico que existe a exceção, mas a coisa é muito séria. Existem profissionais muito engajados, como assistentes sociais, como psicólogos do fórum, juízes, que são absolutamente comprometidos. É lógico que existem as exceções, mas tem pessoas muito comprometidas. Portanto, isso não é a regra, né? E esse procedimento por si só, ele é bastante complexo, mas ele tem um resultado maravilhoso. E ele não é complexo simplesmente porque a gente gosta, o advogado gosta de papel. Ele é complexo para, de alguma forma, garantir que aquilo vai ser feito da melhor forma. E aí vem a resposta direta da sua pergunta. Por quê? Porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai dizer logo ali no comecinho que, em todas as hipóteses, tem sempre que prevalecer o interesse da criança. Não é do pai que quer adotar, não é do irmão, é da criança. E ponto final. Tem coisa no direito que a gente precisa falar talvez, mas tem coisa que é ponto final. É pai. E prevalece o direito da criança. É ponto final. Não tem discussão. Isso não muda. Não tem discussão. Olha só. Ou pelo menos assim deveria de ser, né, Rita? Tem mais uma participação, já que a gente está falando de histórias também, tem a participação aqui da Maria Geralda Rocha, lá de Mercês, Minas Gerais. Um beijo para você, viu, minha querida? Ela colocou assim, Rita, minha mãe é mãe de coração. Ela adotou minha prima com 13 dias.
Hoje ela está com 45 anos, mas nós amamos ela demais. E ela colocou, manda um beijo para minha mãe, Joana, ela mora em Barbacena. Ô, dona Joana, parabéns, viu? Parabéns pela sua atitude em abrir o coração e adotar mais uma filha, né? Trazendo aí alegria, como disse a Maria Geralda, ela é amada, né? E deve ter sido desde o momento em que chegou na família de vocês. Então, parabéns. E, dona Joana, ó, um beijo aí para a senhora. Chegou? Opa! Então, tá bom. Obrigada, viu, Maria Geralda, pela sua participação. E tem mais uma participaçãozinha aqui, que eu gosto demais de contar. A Patrícia Margarida colocou assim, sou uma pessoa muito feliz, porque tenho 7 filhos e resolvi fazer este ato de amor. Adotei o Lucas aos 6 meses, tirei ele do abrigo e hoje ele está com 12 anos. É o nosso xodó, é a nossa alegria. Rita, uma vez, numa entrevista, me perguntaram se existia um perfil de pessoas que querem adotar. E a resposta é, obviamente que não, porque a bondade não tem cara, não tem cor, não tem dinheiro que recebe, a bondade está no coração das pessoas. E, portanto, a gente não pode nunca falar em um perfil de pessoa que adota. E isso é muito legal, porque a gente vê pessoas em situações familiares diferentes. Uma que queria engravidar e não conseguia, a outra que já tinha um monte de filho. E são todas pessoas que, o que elas têm em comum? Está aqui, ó, material humano. É isso que elas têm em comum. Deus já trocou então, o coração talvez o perfil seja esse. Mas... Deus já trocou o coração de pedra por coração de carne, com certeza. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Tenho certeza que se ficássemos aqui, mais assuntos nós teríamos, porque sempre que você vem, a gente quer conversar mais e mais, né? E esse assunto sobre adoção, com certeza, você de casa, como muitas pessoas estão participando aqui conosco, teriam mais não só casos para contar, mas perguntas para fazer. O que não impede, né, é que o Dr. Cássio volte outras vezes aqui no Mulher.com, até mesmo com esse tema. São vocês de casa que decidem. Rita, traz de novo o tema adoção. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente traz, né? Não vou trazer amanhã, tá? Mas aí a gente traz o Dr. Cássio, com certeza, para esclarecer para nós. Dr. Cássio, muito obrigada mais uma vez por sua participação. E você ia falar sobre o perfil, quem pode adotar. Eu gostaria de encerrar o senhor fazendo um fechamento, porque de repente uma pessoa gostaria de adotar, mas ela precisa se enquadrar em algo. Quem pode adotar? Olha, essa é uma pergunta que eu vou dizer o genérico, porque de repente cada caso é um caso. Mas de uma forma geral toda pessoa maior de 18 anos. Tem uma regrinha que ela parece estranha, mas faz sentido. A diferença entre quem adota e o adotado precisa ser de 16 anos. Por quê? Porque a lei diz assim. Ok. Mais uma vez, obrigada por sua participação.